Agora a gente vai falar de um assunto muito, mas muito importante. Convido você a participar, como sempre. Infelizmente, um assunto recorrente nos noticiários hoje em dia é violência doméstica, muitas vezes impulsionada por relacionamentos tóxicos. Como podemos decifrar os sinais de que um relacionamento está abusivo? Roda o VT. O BBB 23 mal começou e uma situação dominou a internet e rodas de conversa em todo o Brasil: relacionamento abusivo. O romance de Bruna e Gabriel começou já nos primeiros dias de confinamento, com trocas de olhares, elogios, carícias, e logo na primeira festa rolou o primeiro beijo. Estava formado o primeiro casal do BBB 23. E não demorou muito para que o clima apaixonado deste lugar se tornasse DRs acaloradas, piadinhas, abuso psicológico e até ameaças de agressão física. A relação dos dois começou a incomodar os próprios colegas de confinamento que tentaram alertar o casal. Mas foi preciso Tadeu Schmidt fazer uma intervenção e mandar um recado direto para os participantes sobre o comportamento deles no reality show. O assunto ganhou grande repercussão nas redes sociais e é de extrema importância entender os sinais de um relacionamento abusivo para que as consequências não sejam mais um caso de violência doméstica e feminicídio. Pois é, nesse caso está todo mundo vendo, né? E na vida privada, e na casa das pessoas, né? Que sirva de exemplo com toda certeza. Vamos conversar sobre esse assunto de extrema importância agora aqui no programa. Estou recebendo duas queridas, bem-vindas, tudo bem? Obrigada. Eu estou aqui com a Cissa Maia, que é psicoterapeuta, tudo bom, minha linda? Tudo bem. Bem-vinda, viu? E também aqui. a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Bem-vinda mais uma vez também, viu? Vamos começar, antes de mais nada, falando a respeito desses dados, porque quando eu li essa pauta, a gente juro que eu fiquei assustada. Quando a gente imagina que a gente está entrando num momento de consciência maior entre as pessoas, entre a sociedade, entre a humanidade de uma forma geral, a gente vê que os dados aumentam em vez de diminuir. Isso é muito louco. Então, gente, eu confesso que eu fiquei assustada, porque são dados da Organização Mundial de Saúde que apontam o Brasil na 5ª colocação no ranking dos países com maior número de feminicídios, né? E o estado de São Paulo registrou só o estado de São Paulo, 195 vítimas de feminicídio no ano passado, que é o maior número desde que começaram a contar lá em 2015, como um crime, né, específico falando sobre morte de mulheres, né, em razão de serem mulheres. Isso é muito assustador. Tem como a gente colocar isso em alguma conta específica? Por que esse fenômeno horroroso está acontecendo na sociedade? Vocês têm algum palpite a respeito disso? Claro, mas não sei se no campo da especulação ou se de repente existe alguma certeza em cima disso. O que está acontecendo com a sociedade, gente? Na realidade, a sociedade ela está visualizando e tendo esclarecimento, conhecimento do que é um crime de violência contra a mulher. Até então não tínhamos estatísticas específicas, então era impossível mensurar qual era a quantidade de crimes que ocorriam e muitas vezes esses crimes eram subnotificados quando envolviam violência doméstica e familiar. Ainda os crimes de violência contra a mulher, quando é num contexto familiar, ele ocorre entre 4 paredes. Sim. São os famosos crimes que ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas, somente a vítima que tem, a sua palavra tem um valor muito forte quando ela relata esses crimes, mas infelizmente ainda é muito difícil, porque os crimes que a gente consegue detectar são aqueles que já têm consequências mais graves, como a lesão corporal, algo mais gravoso. Essas violências que se iniciam, que são as violências psicológicas, morais, elas intimidatórias, que colocam a mulher completamente vulnerável, sujeitas a manipulações, essas aí são invisíveis. E muitas vezes as mulheres elas não se percebem vítimas. Eu estava conversando com a doutora e eu achei muito plausível, muito perfeito, encaixou perfeitamente a palavra. As mulheres romantizam as situações de violência quando estão num contexto ali romântico, né? E por que isso acontece, Cissa? Porque elas estão envolvidas amorosamente com aquele agressor, com aquele abusador? Amorosamente por uma ilusão, né, Rejane? Normalmente, assim, as pessoas querem ter alguém, né? Então, romantizar a situação de abuso é muito comum, né? Por isso, muitas relações duram um tempo longo,
né? Porque a situação está sendo romantizada. Por quê? Porque o abusador, ele tem a dinâmica de bate-a-sopra. Uma hora ele vem, ele te agrada, ele faz tudo para merecer a sua atenção e o seu amor, e depois ele te agride verbalmente. Então, o início de uma relação, de uma violência física, é o abuso psicológico, né? Onde ele denigre o outro, o que se caracteriza? O controle e a manipulação. Quando você vê, você já está sendo controlada e manipulada pelo agressor, né? E aí, o que acaba minando a sua autoestima, né? Você fica incapaz de acreditar em você mesma, você perde a sua dignidade, né? Então, a necessidade de ter alguém, né? Socialmente, até mesmo, né, Raquel? A necessidade, não quero, cheguei nessa altura da minha vida, eu não quero ficar sozinha, medo de estar sozinha. A gente tem um contexto cultural, né? Sim. Onde a mulher sozinha ainda não é bem vista, é submissa. Então, a hora que chega até você, eu imagino que essa mulher já está totalmente com depressão, sem acreditar Você falou da si autoestima, mesmo, né? E acho que esse é um ponto bem interessante para a gente tocar também, porque eu queria saber se é uma característica da mulher que aceita mais esse abuso, é uma mulher que naturalmente já está com a autoestima prejudicada, ou não, a mulher está dentro de um relacionamento e pode não perceber que esse abuso está acontecendo. Como é que você vê isso? Pode não perceber. Por quê? No início, esse abusador, o que a gente chama de mimetismo, ele passa a ser o reflexo do outro. E quem não gosta de se ver, né, nós somos espelhos uns para os outros. Quem não gosta de se ver no outro de uma forma tão incrível, né? Então, a autoestima melhora, se não estava boa, né? E, sem dúvida nenhuma, né, Rejane, a mulher que tem uma autoestima boa, o que é autoestima, né? Como você se estima. Uma mulher que sabe colocar limites e que se estima, ela dificilmente vai entrar numa relação abusiva e não vai chegar na violência física. E eu imagino que em muitos casos o ciclo vicioso se mantém, né? Porque a mulher muitas vezes tem essa tomada de consciência, sofreu uma violência ainda pior, né? Do que as vias de fato, né? Como a gente diz, chega a fazer um boletim de ocorrência, chega a ter uma medida protetiva e muitas vezes acontece dela retirar porque o abusador de novo conseguiu fazer com que ela voltasse atrás nisso? Essa situação, desde a Lei Maria da Penha, não existe mais a possibilidade. Ah, não? Não. Ai, que notícia ótima. Isso não existe. Então, fez uma denúncia, já é definitivo. Fez uma denúncia na porta da delegacia de polícia, foi numa delegacia de polícia. A partir do momento que essa denúncia foi feita um BO, para essa mulher retirar, no caso, a queixa, que é o que falam, né, de forma popular, somente através de uma audiência específica perante o juiz com a anuência do Ministério Público. Caso contrário, não existe. Porque existiam situações em que a mulher, às vezes, ela nem queria desistir daquela denúncia, mas muitas vezes o agressor, ele estava lá o tempo todo do lado da mulher. Mas sabe o que eu acho interessante? Que percebendo alguns desenhos de relacionamentos que antes a gente não tinha, os realities para a gente perceber, não são somente as mulheres com baixa autoestima vítimas de relacionamentos abusivos. Todas estão sujeitas. Sim. A diferença é a reação da mulher naquele relacionamento e a elasticidade de permitir abusos e agressões ou não. Claro que a mulher com uma autoestima mais baixa, carente, vulnerável emocionalmente, ela vai permitir certos tipos de agressões e abusos por achar que esse é o preço que ela tem que pagar por estar dentro de um relacionamento. E outro perigo é achar que a mulher que consegue se defender, uma mulher forte, ela não está sendo vítima em um relacionamento abusivo, que é o que a gente está vendo no Big Brother, no reality, né, no Big Brother. Falando nisso, a gente viu bem esse caso do Gabriel, né, porque fica muito interessante a gente analisar que parece que essa agressividade, ela vem associada à masculinidade. Que para eu ser o homem da relação, como ela falou, né, ela chegou a comentar, eu sou o homem da relação, né, a Bruna falou isso. E para que ele se autoafirme como homem da relação, ele tem que ser agressivo, né? E se reafirmar como eu sou mais forte, então eu sou o homem da relação. Sim. E eu posso fazer o que eu quiser. Rejane, como a gente tem aí uma questão cultural, né? A posição, né? Uma questão de violência de gênero até.
né? Como o homem é ensinado a se posicionar e como a mulher é ensinada a se posicionar, né? Então, trazendo o que a Raquel está falando sobre autoestima, muitas mulheres executivas, muito bem formadas profissionalmente, passam por relacionamento abusivo. Sim. Né? Então, vamos entrar numa coisa aí rapidamente, que é de onde a pessoa vem. Qual a imagem, qual é o espelho, qual é o exemplo, qual o modelo que ela tem de relacionamento, né? Ela provavelmente viu aquela mãe dizendo amém a tudo, não reagindo, um pai mais agressivo. Muitas vezes viu a e violência agressivo em casa. com ela mesma, né? Também. Então ela acaba romantizando uma relação abusiva. Né? E como que a gente consegue detectar? Porque eu imagino que começo de relação, ninguém se mostra abusivo assim tão rapidamente. Não, né? exatamente. Vamos tentar entender, ou tentar identificar, ou abrir os olhos das mulheres para tentar entender o quanto antes, né? Para sair desse relacionamento antes de chegar nas piores das consequências. Quais são os sinais? Tem algum passo a passo, alguma etapa, alguma coisa para a gente começar a perceber isso, sim, doutora? Sim, tem uma dinâmica do abusador, né? Então, assim, ele acaba criando uma figura que ele espelha você mesma, né? Você se vê. Então, ele vai te agradar muito, né? Ele vai faz ser exatamente muito amigável, o que você quer. muito sedutor, faz o que ele quer. O que você quer, espera que ele faça, sim. Muito sedutor, ele gosta dos seus amigos, da sua família. Só que com o tempo ele começa a dar uma investida ou outra, né? Ele fala, poxa, mas aquela sua amiga não é tão sua amiga. Eu observei, não é tão sua amiga. Poxa vida, aquela sua prima, ela não é sua amiga Começa também. a te afastar das pessoas. Começa a te afastar, o isolamento, né? Sim. E o adestramento, né? O que é o adestramento, né? Quando a pessoa já está completamente na mão do outro, né? Ela perdeu o contato consigo mesma. Tá. Ela já perdeu a dignidade, na verdade, né? Ela perdeu a dignidade. Eu acredito que quando chega na Raquel, essa mulher já está nesse estado. E uma coisa muito importante também, então, acompanhar os sinais, né? Como você precisa de um tempo para observar aquilo, né? Aquele comportamento, a autenticidade não vai estar muito presente, né? Como aquele homem ou aquela mulher, porque o relacionamento abusivo no par romântico se dá também ao contrário, é que a prevalência maior é a mulher sendo a vítima. Né? Então, como detectar os sinais? Por exemplo, um cara muito sedutor, que depois ele passa a mentir, né? Você vai descobrindo as mentiras, né? Ele te agrada demais, aí depois ele vem, depois de uns 2, 3 meses, ele dá um sinal que já te deixa insegura. Tá. Mas você acha que você é tão capaz assim no seu trabalho? Cuidado com aquela sua colega, ela vai te passar a perna. Começa a destruir a autoestima da pessoa. Mas você vai ser com essa roupa não está bem em você, tá vulgar. E muitas vezes a mulher aceita isso, ele está cuidando de mim, isso é um muito cuidado, bom ele isso, gosta Jane. de mim. Exatamente, né? o ciúme. Ele se preocupa comigo. Né? Exatamente, o ciúme, ele é visto como um cuidado. Então, uma coisa muito importante também, né, Raquel, o quanto a pessoa está buscando cuidado e proteção. Isso é uma cilada também. Para finalizar, só gostaria de entender se o relacionamento abusivo pode também se configurar dentro de outras relações que a gente tem interpessoais, não só no relacionamento afetivo. A gente pode ter relações abusivas também entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos. A gente também pode chamar de abusivo, não sei se aos olhos da lei, mas aos olhos da psicologia. Aos olhos da lei, sim. Da lei também. Inclusive, o relacionamento abusivo, a violência psicológica, há 2 anos atrás foi tipificada como crime. Até 2 anos atrás não tínhamos um crime específico de violência psicológica. Que avanço importante, que né, é doutora? toda a situação em que a mulher está sendo manipulada, despida da sua autoestima, está amedrontada, toda a situação em que a vulnerabilidade daquela mulher está à flor da pele, a ponto dela entrar em depressão. Quando a gente fala em relacionamentos abusivos, a gente tem um contexto profissional, dentro do quando trabalho, a gente fala do assédio trabalho, moral, a gente fala do assédio sexual, também uma relação que se coloca de superioridade profissional para poder tirar uma vantagem sexual ilícita. Então, existe o contexto de abuso, antes muito permitido na sociedade, hoje nós já
sabemos falar não. Antes, aquela pessoa que não permitia abusos era a pessoa chata, desagradável. Sim. Hoje, não. Hoje, a gente sabe o limite do que nós permitimos para que a gente não seja violado, violentado. Gente, que assunto importante. Queria muito continuar esse papo que tá ótimo, mas eu vou deixar aqui o espaço super aberto. Vocês voltem, por favor. Afinal de contas, é um assunto que não se esgota, né, gente? Muitas coisas aí para serem faladas ainda sobre isso, né, exatamente, para a gente ajudar essas mulheres, para empoderar cada vez mais, para que nós saibamos dos nossos direitos e saber aonde procurar esses direitos. Então, um último recado, a mulher que está passando por isso precisa procurar uma delegacia da mulher, sem dúvida nenhuma, né, doutora? Procura uma delegacia da mulher, diz que 180 em âmbito nacional. E vamos meter a colher, sim, se a gente sabe que está acontecendo isso no vizinho, dá para fazer denúncia anônima também, infelizmente, né, estar dentro de um relacionamento abusivo pode ocasionar consequências graves, como, infelizmente, feminicídio. Tá certo. Gente, obrigada, lindas. A Cissa Maia, que é psicoterapeuta, você faz contato através do Instagram, @Cica, você vai escrever Cica porque não põe cedilha, né? Então, Cissa Maia, psicóloga, e a doutora Raquel Galinatti, que é delegada de polícia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Você segue no @Raquel Galinatti, com 2 L's, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Obrigada, viu, queridas? Obrigada, prazer. Um papo ótimo, né, gente? Que riqueza conversar com essas mulheres, né? Tão fortes e tão inteligentes.